Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Como promessa é dívida aqui no canal, estamos com o review da nova obra da editora JBC, Gunsmith Cats Burst, autoria de Kenichi Noda, completinho em 2 volumes. Se você está chegando nesse vídeo aqui, está atrás desse review ou de review de outros mangás, eu já te convido a se inscrever no canal caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. E ó pessoal, muito importante, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário depois do que vocês acharam, porque vídeo de review normalmente tem um engajamento um pouquinho menor, então a sua participação aqui nesse vídeo ajuda muito. Mas vamos ao que interessa depois da vinheta. Seguindo o padrão aqui dos nossos reviews, né, a gente vai falar um pouquinho da qualidade, como que foi feito esse mangá, papel, número de páginas, edições, e depois a gente vai para o que interessa, que é gastar o nosso tempo ali com o conteúdo, dizer um pouquinho sobre a história, o que eu achei e os detalhes que vocês estão esperando. Primeira coisa, a gente tem então um mangá em capa cartão, não temos sobrecapa. Capa cartão tradicional, frente e verso. Aí a gente tem um mangá com cerca de 480 páginas. Ele não é o famoso 2 em 1 Big. Ele tá para um 2,5 em 1, com quase 500 páginas. E ele vai ser completo em 2 volumes. E aí vocês têm uma obra curta para colecionar. Então a gente pegou esse aqui no final de janeiro. E agora, logo a gente já vai ter a parte 2, agora final de fevereiro para início de março. É uma coleção que eu indico para quem quer coleções curtas. Afinal de contas, você pegar um mangá de 10, 15 volumes, a gente tem uma história fechadinha em 2 volumes, edição especial. Olha só como é que ficou a lombada, né? Nós temos aqui a cor predominante rosa, tanto na capa quanto na contracapa, e aqui algumas das personagens principais. O papel, que vocês sempre estão curiosos saber se a qualidade está legal dentro do mangá, sim, a gente já viu no review de Overlord, tá aqui no card, que o papel utilizado agora com frequência pela JBC é o papel nacional da Suzano, que é o Pollen Soft. Tem o Pollen Bold, que é utilizado em algumas obras, digamos assim, um pouco mais luxuosas, né? E nós temos o Pollen Soft, que é para ser, digamos, o papel tradicional para as obras padrão. Mas não se enganem achando que esse papel é inferior, que é ruim. Não, inclusive, eu estou achando ele superior ao papel Snow, que era aquele utilizado em I Sold My Life, que deu bastante reclamação, que era transparente e tal. Eu achei o Pollen Soft muito bom. Vocês podem ver que temos várias cenas que prevalece sem cores escuras e você não consegue ver transparência na página seguinte. Você toma os spoilers assim, do que vai acontecer na próxima página muito raramente quando é extremamente transparente uma página. Transparente que eu digo assim, totalmente branca, sem quase nenhum tipo de arte. Mas no padrão mesmo você não percebe praticamente nada de transparência, o que é um ponto positivo para esse papel. A questão do tamanho que algumas pessoas vêm notando, não apenas nesse mangá, quanto por exemplo no Eden Zero, para quem já está chegando, no Overlord, é que ele é um pouquinho mais fino na hora de você comparar com outros mangás. Mas esse aqui tem quase 500 páginas e ele se assemelha a um Big de 390, porque esse papel realmente é um pouquinho mais fino. Mas o tato dele, você sentindo ele não é um papel fino quando você tateia ele. Você sente que é um papel gostosinho de você trocar as páginas e você não vê transparência com frequência como vocês podem estar vendo aqui. Então, quanto a isso, pessoal, show de bola. Aí, vamos falar agora sobre a obra, que é o que interessa, né? O conteúdo. A gente tem aqui um sumário, a gente vê que tem 3 histórias curtas de início da história e depois nós temos 21 capítulos agregados nesse primeiro volume especial. A gente tem aqui na capa algumas personagens que eu vou mostrar para vocês, né? É a Rayleigh Vincent e a May, ou também conhecida como Minnie, que são essas duas garotas aqui da capa. Juntas, elas trabalham como mercenárias. Então a gente vê uma temática bem diferente aqui, porque são mercenárias, caçadoras de recompensa. Ao mesmo tempo, elas têm uma loja de armas, que dá o nome, né, Gunsmith Cats. Então é bem interessante você ver 2 mulheres nesse papel, afinal de contas é um mangá que traz como protagonista as duas, né? Só que principalmente a Rayleigh Vincent, que é essa aqui mais morena. E também é legal você ver, porque apesar da capa estar mais esbranquiçada aqui na capa,
pela leitura, você percebe que, assim, eu posso estar errado, claro, né? Mas percebe-se que aparenta ser uma personagem negra, o que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Você percebe que ela é mais moreninha, assim. Eu colocaria, assim, como uma personagem negra, o que é bem legal, né? Porque a gente está acostumado a ver só personagens brancos, apesar da capa aqui estar mais claro, né? Então isso eu já acho um ponto positivo, você trazer protagonistas também negros para histórias de mangás. E a Rayleigh, ela é bem convincente, porque ela consegue envolver você bem na história. Sobre a história em si, na verdade, né, para dar esses detalhes, elas são mercenárias, têm essa loja de armas e, claro, como mercenárias, elas caçam bandidos, criminosos, etc. Então, você tem esse desenvolvimento de caça e é mais ou menos a partir daí que a história se desenrola. Por quê? Logo no começo, a Rayleigh, que também é uma aficionada por carros antigos, né? Ela vai atrás ali de alguns criminosos, ela captura e entre eles encontram já logo no começo da história, né? Um contador de um cartel de drogas e ele tem um dinheiro ali, mais de milhões, se não me engano 30 milhões em seu poder. E aí, além de capturar ele, que estava fugindo com a grana, né, eles querem dividir esse dinheiro, pegar para eles. Só que aí, obviamente, vai envolver todo o cartel de drogas, que vai atrás desse contador, vai atrás deles e começa a trocação de tiro, perseguição. Dentro disso, a gente é apresentado, né, a outro personagem, que é o Ben Bandit, que é esse rapazinho aqui, de apenas 2,10 metros, que ele também é conhecido aí como o Rei das Fugas. Então é como se fosse um piloto de fuga, que ele é contratado, inclusive ele é contratado por uns bandidos que estão aqui contra a Rayleigh, né, no começo, só que eles são, digamos assim, amigos, são parceiros de negócios, só que dinheiro, amizade à parte. E aí, apesar de ser um piloto de fuga, ele já é traído logo no começo, e daí ela se junta com eles e começam aquela caça. E pessoal, aí vocês começam a ver um desenvolvimento de uma história que envolve praticamente armas, carros antigos e perseguição. Muito empolgante nesse sentido, então eu recomendo para quem gosta principalmente desse tipo de ação, quem gosta de personagens protagonistas femininas fortes. E aí a gente tem aquela loucura ali de perseguição, de polícia. Inclusive a gente vê aqui casos de policiais corruptos que estão tentando capturar o bandido, por exemplo, a qualquer custo, se envolve com máfia, se envolve com crime. Então a gente tem um desenvolvimento assim bem interessante. Fora outros personagens que participam aqui, né? Aqui na entrada que a gente tem esse hall aqui dos personagens, descrição, né? Tem um outro que eu quero mostrar pra vocês, que são essas duas mocinhas aqui. A Misty Brown, que digamos assim, ela é uma especialista em abrir cadeados, então tipo, precisa arrombar algum lugar, é com ela mesmo. E nós temos a Becky Farrah, que é essa outra moça aqui, que ela é como se fosse uma informante, então ela tem uma conexão muito grande e é ela que consegue informações de locais, de crimes que vão acontecer, de onde mercenários podem estar, para passar para as duas, para Rayleigh e para Minnie May. Então pessoal, se vocês então estão interessados numa história de aventura, barra ação, barra crime, perseguição, dá uma chance para Gunsmith Cats que vocês com certeza vão gostar. A minha opinião pessoal, tirando agora essa parte da resenha, é que é uma história boa. Ela não é uma história fantástica, nossa senhora, eu preciso ler isso aqui antes de morrer. Não, mas é um bom passatempo, principalmente se a gente levar em conta que é uma história fechadinha com 2 volumes. O preço dele de capa é R$ 57,90, mas com promoções da Amazon, promoções que vocês encontram por aí, normalmente você vai achar na faixa de uns R$50 um mangá de 500 páginas. Então tá condizendo com o nosso mercado atual. Uma leitura tranquila, rápida, você pega ele e lê em um dia, se você quiser, ou você divide como se fosse 2 tancos para ler em 2, 3 dias, sem problemas, porque é uma leitura agradável, e eu acho que isso é muito importante, você pegar um mangá e não cansar, nossa, não acaba, ai, tá chato esse negócio, repetitivo. Não, é uma ação atrás da outra. A gente tem corrida, não é uma corrida de perseguição nesse caso, a gente tem uma corrida aqui muito legal, que é como se fosse tipo não sei pra quem gosta de, por exemplo, corridas de Need for Speed. Então tem tipo 17 pilotos correndo, disputando uma corrida ilegal aqui dentro dessa história, com algumas coisas aqui no meio que eu não posso contar para não dar spoiler, mas pra vocês sentirem, né? Então, além desse negócio de armas antigas, de carros antigos, a gente ainda tem corridas ilegais no meio de tudo isso. Então, com certeza é uma história bem diferente do que a gente está acostumado, e se você gosta de sair da casinha, pegar coisas diferentes, novas experiências, com certeza você vai gostar de Gunsmith Cats.
No geral, eu daria uma nota 7,5 pro que eu peguei desse primeiro capítulo aqui, desse primeiro volume, né? E para uma história que é completa em 2 volumes, com certeza eu vou comprar a segunda parte e finalizar. Então, pessoal, ficamos por aqui. Deixa o seu likezinho antes de ir embora, viu? E comenta aí embaixo se você achou interessante essa história, se você pretende pegar esse mangá ou não. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.